Eu costumo dar um outro exemplo que é o seguinte. Penso que toda a gente conhecerá a Mafalda do Quino, a Mafalda, aquele boneco de banda desenhada, em que na Mafalda existe um personagem chamado Manelinho, que é apresentado um bocadinho como o burrinho do grupo. E esse Manelinho trabalha na mercearia do pai. E ele é ótimo. É ótimo com o quê? É ótimo a vender mercadoria, é ótimo com contas, apesar de aparentemente ser o burrinho, quer dizer, não gosta de estudar determinado tipo de temáticas, mas é muito bom na mercearia, para coisas muito concretas. E eu gosto de dar este exemplo porque está correlacionado, que é o Manelinho, há uma tira em que o Manelinho aparece de sandálias, com os dedos dos pés à vista. E faz frio, é inverno, e portanto não é normal andar de sandálias. E depois há um personagem, já não me recordo se é uma Mafalda, que lhe pergunta porque é que ele está de sandálias. E o Manelinho diz, é porque é a minha IBM. O que é que isto quer dizer? O que é que o Quino absorveu, quem concebeu esta banda desenhada? É que o Manelinho não é burro, ele tem o interesse concentrado noutra coisa. E, efetivamente, há aqui uma mensagem nesta tira que é: ele com mais dedos processa mais informação. Ele com mais dedos processa mais informação. Então, se estendermos a analogia, na realidade o Manelinho está a trabalhar em que base? Está a trabalhar com os 5 dedos das mãos e está a trabalhar com os 5 dedos de cada mão, com os 10 dedos das mãos, e a trabalhar com os 10 dedos dos pés. Portanto, ele trabalha em base 20. Trabalhando em base 20, ele processa muito mais informação. Onde é que eu quero chegar com isto? Onde eu quero chegar com isto é, então, e os computadores? Com que base é que trabalham? Nós dialogamos com eles através da base 10, mas por aquilo que eu agora estive a dizer, é perfeitamente indiferente a base com que se trabalha. É tão fácil trabalhar na base 10, como na base 8, como na base 20, como uma base qualquer. Ou seja, é por convenção que nós trabalhamos numa base. E a partir daí fazem-se as contas e as operações que tiverem que ser feitas. Num computador, o computador à partida não trabalha com nenhuma destas bases. Ele vai trabalhar com que base? Provavelmente algumas pessoas já saberão a resposta, mas eu queria ir de uma outra maneira. Tenho aqui uma outra coisa, que é uma lanterna. E o que é que esta lanterna tem? Tem energia elétrica, tem uma lâmpada, e eu posso ligar ou desligar a lanterna. E, portanto, o que está aqui a suportar esta lanterna é uma pilha, uma lâmpada, e entre a pilha e a lâmpada vai haver um fio elétrico. E esse fio elétrico não tem corrente e a lâmpada está apagada. Tem corrente e a lâmpada está acesa. Um fio elétrico. Não tem corrente ou tem corrente. E eu posso associar significado ao facto do fio elétrico ter ou não corrente. Posso associar, por exemplo, o conceito de fome e dizer: o fio elétrico, se não tem corrente, representa-me um 0 ou não tenho fome. Ou com corrente, acendo a lâmpada, tendo corrente, representa-me um 1 ou tenho fome. E passo a ter um suporte físico, que é o fio elétrico, que, não tendo corrente ou tendo corrente, passa a ter a possibilidade de representar 2 estados de informação. O não ou o sim, o 0 ou o 1. E é daqui que nasce o sistema binário. E a base 2 não é mais do que só utilizar o 0 e o 1 para representar a informação. E os computadores trabalham bem e trabalham na base 2, porque basicamente são máquinas elétricas e funcionam à custa de fios. E, portanto, um fio elétrico vai-me representar o bit, um bit, e sem corrente é o 0, com corrente é o 1. E é por isso que os computadores trabalham na base 2. Ora bem, para representar mais informação, um bit só não chega.
é como o manelinho e os dedos das mãos. Para ele aquilo é pouco, então ele utiliza mais dedos. Obviamente que um computador não vai usar só um bit para processar, porque é muito pouco. Então ele vai precisar de mais fios ao lado uns dos outros e a combinação de ter corrente ou não ter corrente nos diferentes fios vai-me dar a possibilidade de codificar mais estados, mais informações. E quando eu tiver 8 fios ao lado uns dos outros, eu tenho um byte. E um byte não é mais do que 8 bits ao lado uns dos outros. E é esse byte que me vai representar variações de 0 a 255. Isso é mostrável de forma muito fácil. E então, o número mágico 255, que aparece em diferentes situações, em particular para definir cores, esse número mágico 255 é o facto de um byte ser constituído por 8 bits e 255 ser o limite máximo representável em decimal por uma quantidade chamada byte que tem 8 bits, 8 fios todos ao lado uns dos outros. Bom, portanto, eu com isto quis significar que quis apresentar um princípio de discussão de que é relativamente fácil dominarmos as questões do digital, da forma como os computadores funcionam. Por exemplo, o que é memória volátil ou não volátil, o que é que devemos fazer para evitar perder a informação, etc, etc. E se estas temáticas forem devidamente apresentadas, não há razão nenhuma para que qualquer tipo de pessoa saiba os princípios de base para dominar melhor as novas tecnologias da informação e da comunicação suportadas digitalmente, de modo a tirarem o melhor partido dessa nova ferramenta que é a máquina digital, o computador, com todos os seus programas de apoio, de modo a que possamos efetivamente produzir melhor informação e melhor comunicação. Assim como demoramos algum tempo a dominar a técnica e a tecnologia do lápis, devemos demorar algum tempo a dominar a tecnologia do computador, mas também temos que nos fazer a isso, tem que nos apetecer, tem que vir de nós. Se não vier de nós, também não serve de nada andarem os outros a martelar a informação, se reagimos contra a sermos permeáveis a absorvê-la. Portanto, não se pretende aprender tudo depressa, de repente, de um dia para o outro, não dá bons resultados, mas também tem que ser de nós próprios que devemos ter apetência para adquirir novas competências, e em particular novas competências no domínio do digital. E fico por aqui. Portanto, palavras vivas, onde quer que viva, onde quer que vivam, com o domínio do digital, aprendendo a utilizar melhor os contextos que temos para produzir informação, de modo a produzirmos mais e melhor. Muito obrigado.